Olá, vou fazer aqui um responda, né, de Joey Demet, né, mas antes eu queria esclarecer uma coisa. Eu li em algumas fanpages, né, porque elas queriam fazer alguma retaliação, alguma coisa a respeito da minha postagem da linha do tempo, tá? E eu ouvi vários comentários, uma pessoa falou, aqui você não vê maldade, a outra postou que nós éramos bruxas, todas as tarólogas, que deviam ser banidas do YouTube por a gente estar falando coisas que o Joe e a Demet não gostariam de ver, tá? Mas o meu esclarecimento é o seguinte, tá? Joe e a Demet não falam mais da série A Sonhadora, não falam mais de EK, né? E eles não querem mais que seja vinculado um ao outro por essa série. E já ficou bem claro isso. Eles já demonstraram de várias maneiras. E vocês sabem disso, tá? Vocês que estão fazendo essas publicações. Então, o que difere vocês de nós tarólogas? Nada. Porque vocês também estão descontentando eles. Eles não querem ser vistos como casal, tá? Então, cada postagem que vocês fazem romântica da série também vai contra o que eles desejam. Então, isso não difere também vocês estarem causando desgosto, assim como nós, na visão de vocês, também estamos causando desgosto a ambos, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vocês ficam aí com essas postagens lindas e românticas e que nós ficamos aqui nas tarólogas com as nossas tiragens, nossas previsões e assiste quem bem entender e quem quiser, tá? Aqui ninguém é obrigada a nada, ninguém é obrigada a assistir, ninguém é obrigada a gostar, ninguém é obrigada a nada disso, tá? E vocês continuem postando aí nas páginas de vocês, eu não tenho nada contra. Acho lindo também, as cenas são lindas, mas fica bem esclarecido. Eles não querem isso também, tá? Assim que vocês acham que eles também não querem isso que a gente faz, eles também não gostariam de ter mais esse vínculo. Então, já tá esclarecido, tá bom? Então tá, cada um na sua, cada um segue fazendo as suas coisas, cada um acha fazendo o que tá certo e tá tudo bem, tá? Agora, o que não cabe mais é falar esse tipo de coisa, como se umas pessoas fazem uma coisa boa e as outras fazem uma coisa ruim, tá? Então tá, já tá esclarecido, tá tudo bem, continuamos a vida, vamos ver o que sai aqui pra nós. Eu vou ver aqui a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Bom dia, querida Elisa. Você disse lá no VIP sobre as curtidas da família do Joe e da família e da mãe do Joe, as coisas de Demet e da série A Sonhadora. Aliás, gostei muito do vídeo, mas gostaria de saber, eu entendi o propósito, mas gostaria de saber quais as reais intenções de tudo isso e onde isso vai dar. E onde isso vai dar. Tá, então tá, entendi, eu respondi aqui. Aliás, vou soltar aí para quem não assistiu, que tá lá no VIP, esse vídeo. Então, para vocês poderem ver aqui, eu vou ver se eu consigo soltar ele para público, tá? Eu não costumo fazer isso, mas vou fazer dessa vez para que a gente esclareça isso, tá? Bom, eu vejo aqui que ela recebeu um convite, né, para ajudar ele, e ela começou
a fazer aquilo que vocês já sabem que eu já postei lá, tá? Eu vejo que foi uma estratégia e o fato dela também receber esse outro convite para estar presente, né, nesse evento que vai ter de novo ali com fãs e venda de convites, eu vejo que é uma estratégia também para alavancar a carreira dele. Eu vejo que ela se propôs a fazer isso para ajudá-lo, tá? Eu vejo que ela estava vendo que havia muitos obstáculos, tá? E um deles, que me mostra aqui, é o corte da venda dos ingressos, porque, pelo que eu vejo aqui, estava abaixo, tá? Bem abaixo do esperado, tá? Vejo também que houve alguma confusão com relação a isso, que eu vejo mudanças nisso e a participação dela talvez traga alguma coisa mais familiar assim para o evento, fazendo com que as pessoas tenham um outro olhar, tá? E isso vai ajudar bastante realmente a alavancar um pouco mais as coisas para ele, tá? Porque eu vejo que ele estava literalmente no fundo do poço, sentimentalmente, assim, ele estava se sentindo, ele parecia que estava tudo dando errado para ele. E realmente tá, tá? Esses tipos de evento não o agradam, você já sabe. Mas ele faz para ele poder levantar dinheiro e é o principal de tudo isso que está acontecendo, tudo, literalmente tudo, é a questão financeira, tá? Vou mostrar para vocês. Tudo isso envolve a questão financeira. Tudo é por dinheiro. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês, tá? Ele tem um coração muito bom. Isso dá para ver nas cartas que ele tem um coração muito bom, tá? Eu vejo isso em todas as tiragens que eu tenho. Ele tem um coração bom. Então, muitas vezes ele se deixa levar por algumas coisas, por ele ter esse coração bom, tá? E isso vocês têm que levar em consideração como fãs. O coração dele, ele tem um coração bom, ele não faz as coisas pensando em maldade, ele não tem isso, tá? Ele faz as coisas erradas, ele faz, mas ele não faz com a intenção de ruim. Então, não soltem a mão dele. Vocês são fãs, vocês têm que ir lá, têm que engajar as coisas que postam dele, vocês têm que ajudar a divulgar, vocês têm que fazer esse papel, porque quando vocês se descontentam com ele, vocês se descontentam com a vida pessoal. E isso acaba refletindo total na vida dele, né? Que é de ator, e então, de divulgar as coisas. Já que a equipe dele não faz, vocês também não estão fazendo. Então, assim, o que vocês estão fazendo para ajudar ele? Só dizendo que a equipe dele não tá boa, que não estão ajudando, que não estão fazendo as coisas? Não, vocês têm que botar a mão na massa também, vão lá, ó, replicar, fazer repostagens, falar bem, trocentas mil vezes que amaram o eu turco, sabe? Fazer essas postagens. O trabalho dele agora é eu turco, esqueça um pouco a sonhadora, porque agora o que tá em alta que ele precisa da visibilidade é do eu turco, daqui a pouco vai ser o Sandokan. Então, assim, ó, ajudem ele nesse sentido, se vocês gostam dele. Ele tem um bom coração. Às vezes ele tem umas fases difíceis, mas o coração dele continua o mesmo, tá? Então você tem que levar em consideração o ator e não a vida pessoal dele, para poder julgar ou não julgar as coisas, tá? Isso é só um alerta que eu tô fazendo para vocês. Continuem ajudando ele, né? Continuem, vocês são fãs, continuem ajudando, não criticando, não falando mal por aí dele na internet, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que aquilo outro, né? Então entendam que os passos que ele fez não foi com coração ruim, porque tem gente de coração ruim que faz coisas ruins de propósito, mas o dele não foi, tá? E por ele ter um coração bom, ele se deixa levar
com facilidade, certo? Vamos ver o que mais sai aqui. Olá, gostaria de saber se o Jean fica incomodado com o sucesso da Demet. Bom, vamos ver aqui se ele fica incomodado com o sucesso da Demet. Eu vejo que incomodado não é bem a palavra, tá? Eu vejo que ele faz muitas comparações, assim, e o fato de fazer essas comparações, ele fica com vontade de soltar alguns segredos aí. Ele fica com vontade de falar algumas coisas, mas ele se cala, tá? Então eu vejo que, na verdade, muitas coisas ele prefere varrer para debaixo do tapete e deixar assim mesmo. Mas ele tá vendo o sucesso dela, isso não tem como negar, ele acompanha, ele vê o que tá acontecendo com vários olhares, em todos os sentidos, digamos assim, tá? E eu vejo que o fato dele ter muito carinho por ela, o que grita mais é a felicidade dele de que ela se dê bem e que ela siga o caminho dela, tá? Embora tenha muitas mágoas aí, ele não deseja o mal dela, ele não deseja que ela não faça sucesso ou se dê mal, tá? Mas ele fica com vontade de dizer algumas coisas, de falar, ele tem muita vontade. Então, às vezes ele se expressa errado de algumas maneiras, né? Como descontar as coisas tudo na bebida, né? Então, que tem sido a maior aliada dele no momento, tá? Mas eu não vejo nada de ruim, assim, aqui, tá? Será que o Jean vai sair desta fase em que se encontra em breve? Vamos ver. Bom, eu vejo que aqui tem alguma coisa que tá andando na justiça que tá preocupando ele, né? E isso tem deixado ele bem apreensivo, tá? Mas eu vejo as coisas assim caminhando. E ele precisa correr contra o tempo para que ele possa ter o menor prejuízo, tá? Eu vejo que as coisas andam para o lado dele, andam muito lentamente, então ele tem essa preocupação que ele precisa agilizar as coisas e ele não sabe como. Acredito que venha entrando uma nova pessoa aí para ajudar na defesa e ajudar isso aí que pode trazer muitos prejuízos para ele, além de financeiro, né, emocional e várias coisas, tá? Eu vejo que as coisas vão melhorar, eu vejo uma nova repaginada aí para ele, tá? Mas ainda vejo que tem coisas antigas, velhas e passadas que não mudam, né?
E isso traz essa lentidão para as coisas para ele, tá? Eu vejo briga de ego, briga de equipes, quem que é melhor que o outro, quem que é isso, quem que é aquilo, e isso prejudica ele, tá? Mas eu vejo que é para as coisas darem uma melhorada. Não posso dizer assim, olha como vai melhorar, mas vejo sim uma melhora aí, tá? Nas coisas para ele. Eu vejo que talvez as pessoas que estão com ele não fazem tanta questão das coisas, mas ele tá querendo, tá? E o fato de, de terem pessoas que querem trabalhar, que querem fazer as coisas para ele, estarem lá fazendo as coisas de forma errada ou de forma não tão inteligente para que ele possa alavancar, né? Essas pessoas é que elas têm o domínio, então acaba ficando as coisas mais lentas para ele, tá? Mas eu vejo aí uma luz no fim do túnel, tá? A vinda da mãe para ajudar o Jan vai fazer diferença? Vamos ver. Nossa, vai fazer total diferença, assim, ele tá precisando muito dela, tá? Eu vejo que ela já percebeu que ele tá necessitando de ajuda, que ele tá frágil, que ele tá precisando de um colo, tá? Eu vejo aí, eu vejo aqui ela trazendo paz, tranquilidade para ele, aconselhando ele, tá? Eu vejo ela ajudando nessa ascensão aí, eu vejo ela acolhendo ele feliz com ela na casa dele, eu vejo ela contribuindo muito para que as coisas fluam, né? Eu vejo que ela fica preocupada com as coisas que saem a respeito dele, ela tá preocupada com ele e ela vem para ajudar, tá? Mas eu vejo aqui também, ó, uma moça, eu já falei para vocês que é mais nova, eu vejo ela junto, tá? Eu vejo ela junto. Então, ou seja, essa moça que eu tinha falado para vocês, ela tá conseguindo, pelo menos aos poucos, entrar na vida dele e ajudar, contribuir e assegurar algumas barras aí que ele tá passando, tá? Então, eu vejo que é uma coisa que vai contribuir também, tá? Então, eu vejo que a mãe dele, o sonho da vida dela é que ele se case. E ela vai fazer com que ele ponha isso na cabeça, ela vai tentar falar com ele sobre isso também, tá? Não estou falando que é com essa pessoa que tá? Mas eu tô dizendo que ela acha que ele casando as coisas vão se ajeitar para ele, tendo uma outra pessoa para opinar e tá sempre com ele, porque ela acha que ele tá muito sozinho. Ela vê ele muito sozinho. Então ela acha que ele tá muito vulnerável e ela vem para contribuir com isso e também, né, para que ele se conforte de uma maneira que ela acha que é adequada para ele. E ela acha que para ele é um casamento, tá? Eu vejo ela pensando nisso, ó, vou mostrar para vocês. Que ele arranjando uma esposa, uma noiva, uma pessoa que fique com ele, isso vai contribuir, tá? E eu vejo alguém, como eu disse para vocês, aí entrando na vida dele e
essa pessoa estando com ele, eu vejo assim, ó, os dois em casa, uma coisa caseira, conversa, descontração, amor, e nesse sentido, tá? Mas eu não tô vendo um relacionamento, tá? Ainda, certo? Porque o John não vai atrás da Demet. Bom, isso aí eu acho que eu já respondi em outros lugares, mas vamos confirmar aqui, tá? Olha, aqui pra mim tá bem claro que ela não quer, gente, ela tá numa outra fase. Ela tá focada em trabalho, ela tá querendo outras coisas para a vida dela e ela acha que esse relacionamento já encerrou para ela, né? Isso é o que ela tá pensando agora. Ah, daí vem todo mundo, Elisa, isso é definitivo. Eu disse para vocês que eu não posso dizer que é, porque eles têm aquele fio, tá? Mas no momento, eu estou dizendo para vocês que eles não estão se vendo, eles estão afastados, ela não quer ver ele agora, ela não quer falar com ele agora porque ela está numa outra fase, ela não quer que comece fofoquinhas e coisinhas disso. Então, ela tá virada para aquele lado lá e ela não vai virar para esse lado agora, tá? Então, a vida dele segue aqui na Itália, dela segue lá, né? Então, estão completamente afastados, assim. Eu vejo aqui que é cada um seguindo sua vida, seu trabalho, tá? Eu vejo que ambos estão com o coração em paz com relação a isso, que fizeram tudo o que puderam e tentaram de todas as formas. Eu vejo ele também tentando buscar a paz com relação a isso e tentar se conformar, né? Mas eu digo que eu digo isso para vocês, ele não vai desistir assim tão fácil. Ele ainda vai tentar buscar, mas agora ele está dando um tempo, a vida dele está muito bagunçada agora. E esse jeito que ele tá, para ela não serve, entendeu? E ele sabe disso, tá? E ele sabe disso, ele sabe que assim como as coisas estão, ela, né, um morando num lugar, eu tô morando no outro e tendo vidas completamente opostas, agora eles não dariam certo. E eles sabem disso, têm consciência disso, tá? E ele acha que tem alguém na vida dela, né? E que tem alguém entrando na vida dela aí. E ele acha que ela já tem outra pessoa e por isso que ela tá seguindo, né? Mas ele ainda lá no fundo guarda suas esperanças e vai pensar numa oportunidade aí, tá? Mas agora eu não estou vendo isso, tá? Olha, gente, eu vou dizer para vocês que eu sei que tem muita gente que gostaria que eu falasse que que o Joe e a Demet estão juntos, que se encontram às escondidas, qualquer coisa disso. Eu não vou fazer isso por like, não vou fazer. O meu trabalho, ele é muito sério. Vocês que me acompanham há bastante tempo, vocês já tiveram várias respostas. Inclusive, tem vídeos que eu cito os acertos, tá? Então, vou dizer para vocês assim, eu priorizo a minha verdade, a minha leitura. Eu não vou fazer isso por like, para enganar as pessoas, de dizer uma coisa que eu não tô vendo nas cartas, que eu não tô lendo ali, só para ganhar engajamento. Isso não faz parte.
Até porque o meu trabalho maior é por trás das câmeras. É aqui nesta sala que eu faço meus atendimentos de várias coisas. Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe do que eu tô falando. Então, eu não vou enganar ninguém, dizer coisas que eu não estou vendo nas cartas, para ganhar like, nem para vender nada, tá? Então, assim, para vocês terem um entendimento, quando sair, vocês vão ver as respostas, vocês vão conseguir enxergar algumas coisas. Então, se eu enganar, se eu mentir, para mim vai ficar ruim, entendeu? E não adianta eu querer os likes, porque cada vez que o dólar baixa, cada vez menos a gente ganha nesse YouTube. Então, quando vocês vierem aqui assistir, vocês vão ter certeza do que vocês estão ouvindo aí, tá aqui nas minhas cartas, tá? Então, fiquem com essa ciência, tá? Muito obrigada por estarem aí, muito obrigada pelas mensagens carinhosas. Que tenham todos um excelente feriado. Um beijão e até a próxima. Bye, bye.